Bem Família. Oferecimento Sociedade União Good Pax. O conforto e a paz de ter com quem contar. Oralcim Ananindeua. Nosso carinho constrói sorrisos. Marque uma consulta de avaliação. 3277-8330. A paz do Senhor Jesus a todos, uma ótima noite para você que está aí do outro lado, nos acompanhando. E hoje no nosso Bem Família, como sempre, muito especial, você vai saber um pouco mais sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja dos Mórmons. Você já viu por aí aqueles dois rapazes sempre andando juntos, que é a marca registrada dessa igreja. E para falar sobre a igreja, nós vamos conversar com o presidente da Missão Brasil Belém, Mozart Soares. Olha, tá imperdível. E a gente também vai falar sobre os 60 anos de emancipação do município de Tomé Açu. Nós estivemos lá e vamos contar tudinho para vocês como foi, porque afinal de contas, Tomé Açu é a terceira maior colônia de japoneses do Brasil. E muitos outros aspectos que você vai ficar sabendo também. Nós teremos também dica das igrejas com a Júlia Pontes, dica de filmes e os nossos abraços, é claro. Então não saia daí que o seu Bem Família está no ar. Olá, gente, tudo bem? Nós estamos de volta aqui no nosso Bem Família e para você que ligou seu televisor agora, nós continuamos a tirar as suas dúvidas sobre implantes dentários e outros tratamentos odontológicos que só a Oralcim Ananindeua faz com perfeição. Então você que mora aí nas proximidades de Ananindeua, nas regiões vizinhas, municípios que ficam na BR, como Benevides, Marituba, até Castanhal, você não precisa mais se deslocar para o centro da cidade para realizar. Você tem agora a Oralcim Ananindeua, que já está há mais de um ano na Cidade Nova, realizando todos os procedimentos, tratamentos odontológicos da melhor maneira possível. E quem está aqui para responder as nossas dúvidas é ela, a nossa querida doutora Simone Laurindo. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Vanusa. Como eu sempre falo para vocês, eu gosto muito de estar aqui, porque é muito gratificante para a gente poder tirar essas dúvidas. Está interagindo, né, com as pessoas e elas mandam mesmo as dúvidas. Com certeza. Isso é muito legal. Olha, dessa vez quem mandou para a gente foi o Márcio Silva Reis. Ele mora no bairro da Pedreira. Olha, um beijo aí para o pessoal do bairro da Pedreira que nos assiste muito. Depois que fazemos implantes, de quanto em quanto tempo precisamos retornar ao dentista? Eu viajo embarcado e fico até 6 meses no mar. Tudo bem, Márcio. Então, você já deve ter ouvido falar várias vezes, né? Você tem que ir no dentista de 6 em 6 meses. Então, se você está embarcado, vai ficar 6 meses, chegou em terra firme, corre para o Oralcim Ananindeua. Isso mesmo. Que a gente faz, né, o seu check-up. Olha só. A gente tem que fazer sempre todo o ano, né, 2 vezes por ano, esse check-up. Ver o que está acontecendo, fazer principalmente a remoção de tártaro. Sim. Gente, eu sempre falo, eu friso muito isso com os pacientes. O que é o tártaro? Nada mais é do que o endurecimento daquele alimento que a gente não conseguiu remover durante a escovação. Gente, isso é super normal. Eu sou dentista, eu também tenho que ir ao dentista, remover o tártaro, tá? Porque por melhor que seja a minha escovação, por mais que eu saiba como escovar o meu dente, a gente sempre tem esse acúmulo de alimento que eventualmente a gente não consegue remover. Então esse alimento, ele é a placa bacteriana, ela endurece e a gente precisa remover essa placa, porque se ela entrar dentro da gengiva, ela começa a afetar o osso de sustentação do dente, que é o osso alveolar. Isso é muito sério, né, doutora? Exatamente. Eu recebo alguns pacientes, às vezes, com uma quantidade grande de tártaro, que a gente consegue ver no raio-x que ele já está dentro da gengiva. E onde tem placa bacteriana, onde tem tártaro, gente, não tem osso. O tártaro, ele literalmente
come o osso. Nossa, é muito sério. Então, se a gente quando a gente remove esse tártaro, ele precisa realmente ser removido, porque é uma... A gente fala cientificamente mesmo, coleção de bactérias. Sim. Então, a gente precisa remover esse tártaro. Quando a gente remove esse tártaro, não tem mais osso. Onde tem tártaro, não tem osso. Então, gente, se você tem uma quantidade de tártaro, a gente precisa remover isso. Não deixe acumular por mais de 6 meses, por mais de 1 ano, porque isso pode se tornar um problema e você realmente perder o dente que está associado a esse tártaro. Você já deve ter ouvido falar, eu escuto sempre de pacientes falando, doutor, o meu dente não tinha nada, ele simplesmente amoleceu e caiu. Então, uma das causas desse amolecimento e cair o dente sem ter nada, a gente pressupõe que seria uma cárie, né, alguma coisa, é justamente essa presença de tártaro que entrou para dentro da gengiva e literalmente comeu o osso do paciente. O dente fica amolecido e você perde o dente. Então vamos evitar esse tipo de situação. É tão simples evitar, né? Com é só certeza. Ir de 6 em 6 meses e isso tudo é resolvido. Tudo é a prevenção, né? Com certeza. A prevenção, gente, é infinitamente mais barata, mais fácil, mais acessível do que o tratamento, tá? É Eu verdade. te espero. Isso mesmo. E a outra pergunta, doutora, é da Milene Andrade, do bairro da Campina. Ela pergunta, nossa vizinha aqui, ó, por que os dentes que fizemos canal ficam amarelados? E qual o tratamento adequado para ficarem novamente na cor natural? Soube que é muito difícil ficarem brancos. É verdade? É verdade. O que acontece? Gente, dentro do dente a gente tem vasos e nervos, tá? O dente, ele é vivo. O que é o tratamento de canal? Por algum motivo, esse dente perdeu a vitalidade, ele morreu, pode ser por cárie, pode ser por um trauma que a pessoa sofreu. Então, esse tecido que fica dentro do dente, ele morre, ele necrosa e começa a ter a proliferação de bactérias. Algumas vezes, quando há essa morte desse tecido que está dentro do dente, ele acaba tendo uma ligeira hemorragia. E essa hemorragia, essa presença de sangue, ela acaba entrando nos túbulos dentinários, que é o tecido que aparece por baixo do esmalte no dente, né? Que a gente tem algumas camadas no dente. Sim. A gente tem o esmalte, tem a dentina, e dentro da dentina que passa esse tecido que tem vasos e nervos. O dente morreu, algumas vezes acontece uma certa hemorragia dentro desse dente, e esse sangue entra dentro da dentina. Isso causa esse amarelamento, esse escurecimento, né? A gente sabe que o sangue, quando ele oxida, ele fica mais escuro, ele entra em contato com o oxigênio, ele fica mais escuro. E isso causa justamente esse amarelamento, esse escurecimento do dente. Isso é muito incômodo, principalmente quando a gente está falando de dente anterior, dente da frente, né? Sim. Que muitas vezes está presente no nosso sorriso. Existem algumas formas de você tentar esse clareamento desse dente, a gente chama de clareamento interno, ele tem que ser feito com muita cautela, com muito cuidado, que ele pode prejudicar a raiz, às vezes ele causa uma reabsorção da raiz do dente, você acaba perdendo esse dente, então tem que ser feito com muita cautela. Se foi tentado já o clareamento e você não conseguiu um sucesso, né, não chegou na cor que você desejaria, a gente consegue fazer justamente a tão famosa, falada lente de contato dental. É uma opção de tratamento. É uma opção de tratamento, se o dente não estiver apresentando muita destruição, né, essa parte que fica aparecendo na boca não esteja tão destruída. Ou se você já tem uma restauração muito grande, uma restauração muito extensa, de repente a gente pode partir para uma coroa de porcelana mesmo, né? Uma faceta, vai depender muito do caso. E então, como a gente sempre fala, todos esses casos eles têm que ser previamente avaliados. Então, para você que quer ter uma avaliação perfeita, completa, você liga lá no 3277-8330 e marca a sua consulta de avaliação lá na Oral Cine Ananindeua, que tem uma equipe maravilhosa, desde as moças que recepcionam até todos os profissionais que trabalham lá.
tá certo? E você também já sabe, no próximo sábado, a doutora Simone vai estar sempre aqui conosco, falando sobre técnicas, sobre vários assuntos relacionados ao implante dentário, porque a Oral Sim Ananindeua é a maior rede de implantes do Brasil. Não é isso, doutora? Isso mesmo, como a Vanusa falou, gente, é um tratamento individualizado. Eu atendo tanta gente todos os dias e é impressionante como cada um tem uma particularidade, uma situação para resolver, né? É muito difícil o paciente chegar para a gente prontinho para fazer o implante, com os dentes posicionados corretamente, sem nenhuma cárie, sem nenhum canal para fazer, né? Então, eu sempre, quando aparece esses pacientes, é um pouquinho raro, mas aparece. Eu sempre digo, nossa, você está pronto para receber o seu implante. Isso é muito difícil. Então, a gente sempre explica o que precisa ser feito, o que é necessário para que a gente deixe a sua boca adequada para receber uma reabilitação, né? O implante nada mais é do que uma reabilitação dentária. Então, você precisa ser avaliado, a gente precisa sentar, conversar, eu explicar tudo o que precisa ser feito para a gente aí sim dar o pontapé inicial para a construção de um sorriso novo. E só para reforçar, o endereço da Oral Sim Ananindeua está aí na sua tela, Travessa WE 70, 262, Cidade Nova 7. A via de acesso é a Arterial 18, que o maior e melhor ponto de referência é o INSS da Cidade Nova. Então, a rua fica bem na frente do INSS, então a localização é excelente, você não vai ter como não achar, tá bom? Doutora, muito obrigada pela sua participação. Até o próximo sábado, né? E você, mande as suas dúvidas e as suas perguntas que a doutora Simone Laurindo responde tudinho, tá bom? Com certeza, eu vou esperar, hein? E não saia daí, que o nosso Bem Família volta já já. A Goodpax está sempre ao seu lado, nos momentos em que você mais precisa, com uma estrutura completa para tornar especial a última homenagem ao seu ente querido. São 8 planos funerários de acordo com o seu orçamento. A Goodpax conta agora com cemitério parque próprio, com várias capelas individuais climatizadas, além de amplo estacionamento e total segurança. Ligue agora ou faça-nos uma visita. Sociedade União Goodpax. O conforto e a paz de ter com quem contar. Conheça o Ateliê Moncherry, um espaço para sua beleza e bem-estar, com esmalteria e estética. Ambiente climatizado, confortável e com profissionais preocupados com a sua saúde. Procedimentos realizados com material descartável e esterilização em autoclave. Lá você encontrará spa dos pés e mãos, unhas decoradas e uma enorme variedade de procedimentos estéticos, facial e corporal como depilação completa, limpeza de pele, peeling de diamante e ultrassônico, design de sobrancelhas com ou sem aplicação de rena, colocação de cílios, fio a fio clássico ou tufinhos, clareamento de áreas corporais como axilas, virilhas e pescoço, massagem relaxante e modeladora, drenagem linfática e uma grande novidade, massagem terapêutica para pessoas idosas. Um lugar realmente especial para você no coração do Marizal, no subsolo do Líder Top Praça Brasil. Telefones 98185-1429 e o WhatsApp 98554-6580. Ateliê Moncherry, esmalteria, estética e depilação. Viver bem exige saúde. E ter saúde exige mudanças. Mudança de postura, mudança de hábito e até mesmo na forma de ver as coisas. A Cafísio mudou. Mudou a marca, o site, as instalações, os equipamentos, o endereço e principalmente a forma de ver você. Cafísio, Centro de Atendimento Fisioterapêutico. Porque saúde é o seu maior bem.
Então, quero desejar uma boa noite para você que está ligado no nosso canal 14 TV Grão-Pará, o nosso Bem Família. Aqui a gente está começando mais um programa, é um fim de semana, mais uma bênção, né, nessa janela que Deus abriu aqui no canal 14, na sua TV Grão-Pará. E hoje a gente tem a honra, a satisfação de receber Mozart Soares, Mozart Bandeira Soares, presidente da Missão Brasil Belém, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você já deve ter visto por aí, né? É uma igreja padrão, né? No mundo inteiro ela é desse jeito, né? Onde você passa, você vê lá, é um padrão, é daquele jeito. E a gente vai conversar primeiro, presidente, eu quero agradecer essa sua agenda concorrida, aí você tirar esse tempo para estar com a gente aqui na TV Grão-Pará. Muito obrigado. É um privilégio nosso estar aqui nesse programa que eu tenho aprendido a gostar ao ver ele. É um privilégio, um prazer estar aqui contigo, Nelson. Tá, você tem assistido bastante, né? Tenho. Você está há quanto tempo aqui, presidente? Eu cheguei no iniciozinho de julho, teoricamente 2 meses e mais alguns dias. E já assistiu o programa e o que achou, tá? Já eu ouvi falar sobre ele, eu vi 2 ao vivo, certo. E procurei no YouTube alguns outros antigos e me inteirei também. Eu gostei muito do tipo do programa e do que ele, vamos dizer, foca no seu trabalho aqui e tal. Às vezes é difícil você encontrar uma coisa boa, com excelência, para você ver assim no final da noite, para dormir bem. Né? Hoje a nossa televisão realmente está oferecendo poucas coisas, né, que a gente pode dizer que edificam a família, né? Presidente, a gente tem a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela é uma igreja assim que ela trabalha, né, na missão, mas trabalha um pouco à parte assim de todas as denominações, né? Ela fica assim um pouco de lado e existem muitos, eu não dizia conceitos, até preconceitos, né, com relação à igreja dos Mórmons, que também é conhecida como igreja dos Mórmons. Eu queria inclusive que a gente quebrasse alguns preconceitos assim, que o senhor explicasse, a gente vai por parte, né? Vamos então começando. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, qual vamos colocar Jesus Cristo, o nome já é propriamente dito, né, de Jesus Cristo. Como funciona na realidade essa fé? Jesus, Deus Pai, Jesus Cristo, Deus Filho, Espírito Santo, funciona, a igreja crê, presidente, na Trindade, assim, que existe Pai, Filho e Espírito Santo? Nós acreditamos na Trindade, exatamente como foi dito, em Deus o Pai, no seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Diferentemente de algumas outras denominações a quem eu aprecio e tenho muitos amigos e pessoas que as frequentam, nós acreditamos que os 3, apesar de serem unos em propósito, em vontade de ajudar que o homem volte a viver na presença do Pai, eles são 3 personagens distintos e separados. Com os mesmos atributos, vamos dizer assim. Onipresença, onipotência. Exato. Nós podemos ver em alguns lugares na Bíblia, como no batismo de Jesus Cristo ou na morte de Estevão, onde se apresenta claramente os 3 personagens de forma distinta. Mas acreditamos nos 3, acreditamos na Bíblia, tanto no Novo como no Velho Testamento. São livros padrões da igreja, que nós os utilizamos muito. Acreditamos também no livro de Mórmon, que ele é um outro testamento de Jesus Cristo. O interessante é que a gente poderia chamar ele de um novo testamento, mas já tem o Novo Testamento. Sim. Então, se nós colocamos o livro de Mórmon, um outro testamento de Jesus Cristo. Enquanto o Novo Testamento em si fala do velho mundo e das histórias de Cristo e do que aconteceu quando com ele o povo, esteve aqui, né? com os profetas lá no velho mundo, em Israel e por ali. O livro de Mórmon conta basicamente
a história aqui nas Américas, nas 3 Américas, porque existia pessoas aqui ainda. Mesmo naquela época, lá. Exatamente. Simultaneamente, quero dizer. Existia pessoas lá e aqui. E foi muito interessante porque nós vemos que as 2 histórias coadunam de que Jesus é o Cristo. O livro de Mórmon em si, por causa do nome, O Livro de Mórmon, que foi um livro no final, que foi compilado por Mórmon, que foi um profeta que viveu, um profeta de Deus, de Jesus Cristo, que viveu aqui nas Américas. Ele compilou o livro. E as pessoas, ao olharem rápido o livro, eles imaginam que é o livro do Mórmon, como se o nosso nome fosse esse. Sim, esse apelido que é chamado. Tá? Nós aceitamos isso, mas o nome real é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu tive lendo e aprendendo sobre essa questão, presidente, e a gente vê que o início, na realidade, dessa doutrina, dessa igreja, dessa fé, ela aconteceu muito simultânea, há 600 anos antes de Cristo, né? Inclusive, profetas, né, vieram de Israel, saindo pela Arábia Saudita, por ali, e atravessaram o Mar Vermelho e vieram para cá, para a América. Eu queria que o senhor falasse mais ou menos como foi que se deu, quem foi, qual foi o profeta. Tá, o livro de Mórmon, falando dele inteiro, ele tem um livro lá no final dele que fala do início do povo que vivia 2000 anos atrás, 2000 anos antes de Cristo, por época da Torre de Babel. Depois a história mais massificada disso fala de um profeta de nome Leí, que vivia em Jerusalém, mais ou menos 600 anos antes de Cristo. E ele recebeu uma revelação que deveria sair de Jerusalém e deveria viajar com a família, como de fato ele fez, e andaram muito de camelo, a pé. A esposa e 2 filhos, se eu não me engano. No total foram 4 filhos, 4 filhos. Ele, a esposa e 4 filhos. Mas depois ele foi instruído pelo Senhor a buscar a família de Ismael. Às vezes eu me considero um desses porque eu tenho 4 filhas e 1 filho. Esse Ismael tinha muitas filhas. E como ele tinha todos os filhos homens, foi interessante que essa família viesse. E os filhos ficaram muito animados com isso. Então imagino que mesmo naquela época eles já deviam se conhecer aí, para que eles pudessem constituir uma família e uma geração futura. Tá? Então eles passaram no meio da quadra vazia, pelo deserto da Arábia, foi uma ocasião muito difícil, e depois construíram um navio, e esse navio, pela influência e pelo poder de Deus, tá, um navio grande, que já tinha muitas pessoas, que eles passaram muitos anos, até que chegassem no Mar Vermelho e pudessem construir o navio. E eles viajaram e chegaram num novo mundo, aqui nas Américas, mais ou menos 580 e poucos anos antes de Jesus Cristo. Essa história é contada com detalhes no livro de Mórmon. No livro de Mórmon, muito interessante. Certo. Então a gente convida, né, o presidente Soares deixou só aí levantou a bola para que você possa buscar e se inteirar mais, né, dessa igreja que tem, inclusive, aí, como ele acabou de falar, a fé, né, o que é a base, a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A gente, e como foi, eu queria que você contasse, presidente, como foi o senhor sempre foi dessa igreja, os seus pais, seus avós, ou se converteu, se batizou depois, como foi aqui? É uma história interessante. Meu pai, em 1960, não existia igreja ainda no Norte e Nordeste.
A igreja começou no Brasil, em Ipomeia, por volta de 1923, que alguns missionários chegaram lá. Pomeia. Ipomeia. É o que? São Paulo? Em Santa Catarina. Santa Catarina. O interessante era uma cidade muito pequena, mas que imigrantes alemães haviam vindo da Europa para cá, e os missionários primeiros no Brasil ensinaram as lições em alemão. Tá? E o interessante perdoe, é que meu pai, ele era piloto aviador, era paulista, ele faleceu agora em 2011, e ele foi para Recife e casou com a minha mãe, genuinamente pernambucana. E depois, no ano de 1960, 2 missionários, e 2 dias depois, mais 2, 4 missionários chegaram para iniciar a igreja em Recife. E encontraram, eu estou fazendo um breve resumo, Sim. Encontraram meu pai e minha mãe e começaram a ensiná-los, e eles decidiram se filiar à igreja. Na ocasião, frequentavam as reuniões numa pousada que tinha na Rua Imperial, em Recife. Eles precisaram ser batizados, inclusive, na praia, porque não tinha a igreja em si. Então, eles dizem no início que o quarto onde eles se reuniam lá era muito pequeno, e que alguns dos meus irmãos se sentavam até nos beliches na cama para poder assistir às reuniões. Então, no dia 15 de maio de 1960, a igreja efetivamente começou no norte e nordeste do Brasil. Com o batismo dele, 2 semanas depois, o resto da família foi batizada. Papai, inicialmente, falava muito bem inglês, era piloto aviador e trabalhava com o governador de Pernambuco como piloto, Cid Sampaio. Só que ele não tinha o interesse de encontrar uma igreja e também não queria seguir inicialmente aquela igreja. Mas ele decidiu devolver os livros, agradecer os missionários pelo trabalho, e os missionários pediram para ele orar uma vez. Se ele já havia orado, ele disse que ainda não. No final do livro de Mórmon, em Moroni 10, de 3 a 5, existe uma promessa que diz que quando você receber o livro de Mórmon e ler um pouco ele, você deve perguntar a Deus se essas coisas não são verdadeiras. E diz lá, se perguntares com um coração sincero, real intenção e tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a sua verdade disso pelo poder do Espírito Santo. Então, o papai teve uma experiência sagrada. Eu, na época, não era nascido, eu nasci quase 2 anos depois, mas que ele, sendo descendente de alemão, um pouco duro, mas ele foi às lágrimas com isso e disse para minha mãe: Irene, eu vou avisar os missionários, eu vou me batizar na igreja. Então, porque ele disse: Helder, a igreja não existe aqui. Eu sei que ela é grande nos Estados Unidos, na Europa e até no sul do Brasil. Mas aqui, mestre, é você, seu companheiro, 2 missionários e minha família só. Então, assim deu início. Eu, então, posso dizer que quando eu nasci, eu já nasci, vamos dizer, meu pai era o presidente do primeiro ramo do Norte e Nordeste, que foi lá em Recife. Porque naquela época era a 3ª maior cidade do Brasil, diferentemente de hoje. Então foi assim que iniciou, e eu, só complementando, fui a minha vida toda ativo, decidi servir uma missão. Os jovens que têm essa plaquetinha aqui... Você foi missionário, né? Fui missionário em São Paulo, entre 1980 e 81, esses 2 anos. E eu sei intimamente no meu coração que eu
progredir muito, tanto temporalmente, com as coisas da vida em si, como nas coisas espirituais. Isso que eu queria perguntar, baseado no que você narrou, presidente, é a questão do Espírito Santo, né? Como é que a igreja vê essa questão dos dons do Espírito Santo? Nós acreditamos em muitos dons que o Espírito Santo pode conceder a nós, e alguns deles nós podemos nascer com esses dons, receber, vamos dizer, essa bênção ou essa graça divina, e podemos também desenvolver esses dons. Aqueles que são inteligentes e querem progredir e melhorar esses dons. O Espírito Santo é uma parte fundamental da igreja. Nós acreditamos que nas reuniões da igreja, nas reuniões sacramentais, em todas elas, nós devemos ter a influência direta do Espírito. Pela paz, pela tranquilidade e por falarmos de Cristo, Ele pode tocar o nosso coração, confirmando a nós de que é verdade, de que Cristo vive hoje. Ele é ressuscitado, mas Ele vive. Então, o Espírito Santo pode nos ajudar, inclusive, não apenas em assuntos espirituais. Se temos alguma dificuldade ou problemas de relacionamento com familiares em casa, já que o nome do programa é Bem Família, Sim. Nós podemos pedir que o Senhor nos conceda o Espírito Santo para nos indicar o modo de agirmos, para resolver problemas de família, problemas às vezes de desvirtuamento dos filhos, até problemas profissionais que temos. Então o Espírito Santo é uma verdadeira ajuda que o Salvador Jesus Cristo deixou conosco quando Ele ascendeu aos céus no final da vida dele aqui. Então, nós podemos ter muito a influência do Espírito com isso e nos ajudar em várias áreas da nossa vida. Então, qualquer que nos assiste hoje, eu testifico de que Jesus Cristo vive, de que Deus, Ele nos conhece pelo nome e de que o Espírito Santo pode nos ajudar e nos influenciar a fazer o que é certo. Amém. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta, estamos conversando com o presidente da Missão Brasil Belém, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Já já a gente vai voltar e vamos falar de outras coisas, inclusive o profeta Russell Nelson esteve aqui no Brasil e a gente vai falar sobre a missão, né, do profeta, dos 70, dos 12. A gente vai estar falando de muitas coisas que você vai conhecer agora, vai estar ouvindo falar pela primeira vez sobre essa igreja que inclusive tem aqui em Belém, e você com certeza deve ter cruzado já no meio da rua aí pelas vias com os missionários que andam em dupla, né? São os elders. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente está de volta. A Goodpax está sempre ao seu lado, nos momentos em que você mais precisa, com uma estrutura completa para tornar especial a última homenagem ao seu ente querido. São 8 planos funerários de acordo com o seu orçamento. A Goodpax conta agora com cemitério parque próprio, com várias capelas individuais climatizadas, além de amplo estacionamento e total segurança. Ligue agora ou faça-nos uma visita. Sociedade União Goodpax. O conforto e a paz de ter com quem contar. Conheça o Ateliê Moncherry, um espaço para sua beleza e bem-estar, com esmalteria e estética. Ambiente climatizado, confortável e com profissionais preocupados com a sua saúde. Procedimentos realizados com material descartável e esterilização em autoclave. Lá você encontrará spa dos pés e mãos, unhas decoradas e uma enorme variedade de procedimentos estéticos, facial e corporal como
depilação completa, limpeza de pele, peeling de diamante e ultrassônico, design de sobrancelhas com ou sem aplicação de rena, colocação de cílios, fio a fio clássico ou tufinhos, clareamento de áreas corporais como axilas, virilhas e pescoço, massagem relaxante e modeladora, drenagem linfática e uma grande novidade, massagem terapêutica para pessoas idosas. Um lugar realmente especial para você no coração do Marizal. No subsolo do Líder Top Praça Brasil. Telefones 98185-1429 e o WhatsApp 98554-6580. Ateliê Moncherry. Esmalteria, estética e depilação. Viver bem exige saúde. E ter saúde exige mudanças. Mudança de postura, mudança de hábito e até mesmo na forma de ver as coisas. A Cafísio mudou. Mudou a marca, o site, as instalações, os equipamentos, o endereço e principalmente a forma de ver você. Cafísio, Centro de Atendimento Fisioterapêutico. Porque saúde é o seu maior bem. Estamos de volta aqui no nosso Bem Família. Estamos nesse sábado ou domingo, né, que a gente tem a reprise também no domingo, nessa noite abençoada de sábado, com o presidente Mozart Bandeira Soares. Exato. Né? Ele é presidente da Missão Brasil Belém, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente estava conversando no primeiro, para você que chegou agora, com o presidente, e a gente ia falar exatamente da questão da missão, né? A gente vê, presidente, quando eu vejo isso desde quando eu morava em Santarém, né? Era garoto e aqueles dois jovens caminhando, né, na rua, sempre em dupla, como Jesus Cristo mandou, né? Exato. E como é que funciona isso? O que é que eles fazem? Eu falou que o pessoal pensa até que eles estão vendendo alguma coisa, né? Exato. Presidente? Muitas vezes pensam exatamente isso. Esses missionários, na totalidade deles, são os jovens, vamos dizer assim, os mais dignos e os melhores jovens que nós temos na igreja e eu considero no mundo. São jovens fiéis, dignos, dedicados e que eles juntam o seu dinheiro para servirem sem remuneração durante 2 anos os rapazes e 1 ano e meio as moças. Podem servir também, eles recebem um chamado, eles preenchem uns papéis de recomendação, inclusive com assuntos de saúde, para ver se está tudo bem com eles, e eles viajam, são designados por um membro do quórum dos 12 apóstolos da igreja, para servirem em algum lugar do mundo. Que eles não sabem. Não. Nós temos aqui na missão 155 missionários. De que lugares, assim, de fora do Brasil? Basicamente temos, a maioria são brasileiros. Não, eu digo o de outros países, assim. Nós temos depois, o segundo país que mais tem é os Estados Unidos. Nós temos hispânicos da América do Sul e da América Central e do Norte também, do México. Sim. E temos alguns missionários, às vezes, de mais longe. Tá? Nós temos até do Oriente, aqui que estão servindo. Recebem o mesmo chamado de 2 anos e para alguma nação do mundo. A igreja que custeia isso, presidente? Não. Basicamente, eles próprios guardaram o seu dinheiro e também alguns membros da igreja que querem ajudar, podem fazer uma doação no fundo missionário da igreja e ajudá-los. Mas, basicamente, ele ou a família dele é que precisa ter essa poupança para poder... O período em média que eles passam assim longe de casa na missão? São exatamente 2 anos para os rapazes e 18 meses para as moças. Tá? Vivem, evidentemente, em casas
né, que são alugadas, e as moças vivem, às vezes, com 4, 6 moças, quando tem mais de um quarto na casa, e elas trabalham naquele bairro, naquela localidade. Ah, certo. Próximo de onde é a casa, né? É a casa e também é onde tem uma capela. Uhum. Tá? A igreja, assim, para um detalhe, a igreja que a gente vê é chamada de capela, não de templo, né? É Exato. capela, né, presidente? Tem uma diferença básica entre capela e templo. A capela é aquela onde nós estamos lá a semana inteira, temos diversas atividades com a família das mulheres, tem lá uma parte de cozinha que fazem bolo, podem ensinar umas às outras, aprendem o evangelho também, tem aulas do seminário para jovens de 14 a 18 anos. Então a capela é usada toda semana e especialmente no domingo, onde tem a reunião mais importante da igreja, que é a reunião sacramental. E a parte mais importante dela é partilhar o pão e a água e servir como Cristo ensinou, que é um sacramento. Fazendo uma comparação com a igreja católica, como se fosse aquelas igrejas nos bairros, e a outra seria a matriz, seria o templo. Mais ou menos isso, só que a utilização do templo, como não tem em Belém, eu queria até que o senhor falasse que vai ter agora daqui a queria que o senhor explicasse que foi lançado agora a pedra fundamental. Né? Os templos, eles existem, que a gente faz dentro algumas cerimônias especiais, todas geralmente ligadas a famílias. Nós acreditamos na imortalidade do espírito. Então lá nós podemos fazer uma cerimônia que nós chamamos de ordenança de selamento, aonde sela a esposa ao marido e os filhos ao casal, de forma que eles podem, depois dessa vida, viverem juntos e ter os laços familiares ainda seguindo, mesmo depois da morte. Em especial, o casamento, porque evidentemente não tem consanguinidade nenhuma, um homem e uma mulher se casam e geralmente no casamento civil se diz no final até que a morte os separe. Sim. E nós acreditamos que dentro do templo, nessa cerimônia de selamento, esse casamento pode continuar depois dessa vida. Podem continuar ligados assim. E existem algumas ordenanças que são feitas específicas de famílias dentro do templo. Dentro do templo, né? Que bom. Agora, eu queria, inclusive o templo, a gente tem quantos anos daqui a construção dele vai ser? A construção deve ser em torno de 2 anos e meio, 3 anos. Vai ser perto do Shopping Grão-Pará, né? Quase de frente a ele, naquela Avenida Centenário da Assembleia de Deus. Sim. É até bom, eu gostei desse nome. Nossos irmãos em Cristo. A avenida o nome é bem propício, apropriado. Né? Ele já iniciou a construção, nós temos 7 em funcionamento no Brasil. Nós vamos dedicar muito em breve o Templo do Rio de Janeiro. Está praticamente pronto. E então a bola da vez, o foco, vai ser o Templo de Belém, que vai começar a construir. E depois desse, não há necessidade de terminar o de Belém, mas vai começar também o de Brasília e depois o de Salvador, que foram anunciados pela primeira presidência da igreja. Então esses templos, nós acreditamos, eu creio muito nisso, que é a casa do Senhor. Nós queremos dizer que quando o Senhor quer estar aqui, na área do Pará, do Amapá, ele vai ter aqui em Belém uma casa, um local onde ele pode estar. E nós da igreja tentamos construir dos melhores materiais possível, porque acreditamos ter em cima dele a casa do Senhor. E nós acreditamos que o Senhor está nesse seu santo templo. As pessoas na questão da liderança eclesiástica, presidente, como é que funciona?
São pessoas que funcionam profissionalmente? Como é o pastor, o bispo? Como é que... Eu queria que o senhor falasse rapidamente, em linhas gerais, como funciona a igreja. Basicamente, em linhas gerais, a gente pode dizer que nenhum chamado eclesiástico na igreja é remunerado. Não existe um clero remunerado na igreja. Nós, inclusive, acreditamos... Todos voluntários. E que eles são leigos. Eles não precisaram, passar por uma universidade ou um estudo específico disso. Mas eles estudam muito as Escrituras, eles aprendem as Escrituras, eles utilizam o Espírito Santo, que nós falamos muito no bloco anterior, e eles são líderes que servem com amor, e todos eles têm o seu emprego, têm o seu trabalho, e eles tentam se dividir entre o tempo da família, do tempo profissional que ele precisa entregar ao seu patrão ou à sua empresa a qual ele tem, e com o tempo que ele pode servir também na igreja. Então não existe em nenhum lugar da igreja um clero que seja remunerado. Tá? E para o irmão que está nos assistindo agora, de queira visitar, porque eu estava até lhe falando em off, a gente teve lá, a Vanusa foi convidada para fazer uma palestra assim que nós conhecemos a igreja, e o que eu falei, inclusive, eu lhe falei, é que a igreja, ela parece assim muito, assim, como se fosse... bem padronizada. É assim, a gente fica sem saber como é que a gente faz para entrar, né? Eu queria que o senhor falasse como é que a pessoa faz para ser um membro, para ir lá assistir uma reunião, por exemplo. Tá certo. No domingo, nas capelas 9, geralmente 9 horas. Certo. Nós temos 2 reuniões, basicamente. Uma que eu falei agora há pouco, que é a reunião sacramental, onde nós comungamos, que significa partilhar do sacramento em si, e nós também não temos apenas um que prega. Nós temos centenas de líderes dentro da igreja. E cada um é convidado, eventualmente, e ele pode ir no púlpito. Às vezes ele recebe uma designação de um tema, e às vezes ele fala do seu coração o que ele quer falar. E tem uma reunião que dura 1 hora. E outra 1 hora tem um período de intervalo, é uma aula. E nós falamos sobre as Escrituras, basicamente. E nessa aula nós temos divisão entre alguma idade, os adultos ficam numa sala, jovens, tá? E mas crianças, o tema é o mesmo? O tema é o mesmo, tá? Certo. Basicamente isso. E a comunhão, ela se dá todo domingo, não é, presidente? Exato. O sacramento é partilhado em todos os domingos. E o que acontece interessante... E o senhor falou que é a água, não o vinho. Exatamente. Na realidade, naquela ocasião, foi utilizado o vinho. Hoje nós utilizamos a água. Tá? Não importa tanto exatamente o que seja em si, tá? Mas nós atualmente usamos o pão e a água. Para conhecer a igreja, você pode chegar, em toda a capela tem uma placa escrito: visitantes são bem-vindos. E qualquer um que queira pode chegar lá, pode entrar. As capelas são muito padronizadas. Quando eles encontram uma fórmula boa, aí eles começam a construir daquela forma e ficam mais ou menos com a mesma cor, com o mesmo gradil, com a mesma torre, mas todos que quiserem participar são bem-vindos. Se quiserem estar lá, quiserem sentir a influência do Espírito Santo, você pode ir e participar da reunião. Uma questão que sempre é falada, debatida no meio, principalmente acadêmico, na questão das doutrinas, das denominações, a questão da guarda do dia do Senhor, da guarda do dia de descanso, né? Como é que funciona? É o domingo. É exatamente o seguinte: nós acreditamos, e
seguindo as Escrituras, para a gente a coisa mais importante, até que Cristo veio à Terra, foi a criação do mundo. Certo. E no 7º dia, o Senhor, depois de construir, de criar, ou organizar, melhor dito, a Terra, Ele descansou no 7º dia. Quando Cristo veio à Terra, Ele nos ensinou um princípio. No final da sua vida, depois que Ele morreu, a ressurreição de Cristo, no domingo, passou a ser o fato mais importante para os cristãos. É uma prova viva de que Ele sobrepujou a morte e o túmulo. Então Ele veio, se encontrou com os apóstolos no primeiro dia da semana, se apresentou a eles e falaram algumas coisas, Ele já ressurreto. Sim, foi. Tá? E nas Escrituras dizem, 8 dias depois, lá estavam reunidos novamente. E assim continuou. Então nós, em virtude disso, seguimos hoje o dia do Senhor, que é o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Tá? Que foi o exemplo que Ele deu. Tá? Depois que Ele morreu, e Ele veio aqui algumas vezes e apareceu aos apóstolos e geralmente se reuniu no primeiro dia da semana, que é o domingo. Tá certo. Presidente, o nosso tempo aqui é curto. E a gente já chegou ao tempo, já deram o sinal ali, a Vanusa já falou. Tá certo. Que deu, e eu quero lhe agradecer. Agradecer também a presença ali da nossa sister Soares, que está ali. Claro que tinha que acompanhar, né? Sister Soares, que Deus abençoe. Vamos mandar um abraço para o nosso irmão Odilon, para a irmã Cristina, né? Exato. Sister Cristina, que nos recebeu na casa dela. E como é o nome da filha dela? A Júlia, né? Então, a gente fica muito feliz. E por ter a sua presença aqui, vamos tê-lo mais vezes aqui para que a gente possa explicar o nosso programa, como a gente fala sempre, é bem família, e a gente não está aqui, o nosso programa é supradenominacional. Né? A gente já recebeu aqui irmãos da Igreja Batista, a gente está esperando um momento para trazer um nosso irmão da Igreja Adventista. Quero mandar um abraço para o irmão Cici, da Igreja Adventista, gente muito boa, irmão Theo também, todos os membros da Igreja Adventista, Batista, os nossos irmãos da Assembleia, IEQ, enfim. E agora a gente está agora com o senhor aqui para esclarecer muitos pontos que a gente tem que colocar, porque nós precisamos unir nossas famílias, preservar esse patrimônio que Deus deixou, e a Igreja de Jesus Cristo, ela realmente preza por isso, trabalha em cima disso, para que a nossa família seja fortalecida. Muito obrigado, presidente. Foi um prazer, e vamos continuar com esse programa, que eu já tenho meu calendário pronto para o dia de sábado à noite. Então pronto, a gente já falou, assistente, então aqui a gente vai ter que manter. Tá bom, presidente Soares, muito obrigado, que Deus abençoe a você e a sua família. Muito obrigado. A gente vai para o intervalo, e daqui a pouco a gente está trazendo, inclusive, dicas com a Júlia, dicas de filme. Inclusive a Sister Soares já assistiu Hoover, né, que ela disse que viu aqui e testificou de que foi bom. E a dica da Júlia, daqui a pouquinho, trazendo os filmes para você, né, presidente? Um abraço, gente. Daqui a pouco a gente volta com as dicas de filmes e também a agenda das igrejas aqui no nosso Bem Família. A Goodpax está sempre ao seu lado, nos momentos em que você mais precisa, com uma estrutura completa para tornar especial a última homenagem ao seu ente querido. São 8 planos funerários de acordo com o seu orçamento. A Goodpax conta agora com cemitério parque próprio, com várias capelas individuais climatizadas, além de amplo estacionamento e total segurança. Ligue agora ou faça-nos uma visita. Sociedade União Goodpax. O conforto e a paz de ter com quem contar. Conheça o Ateliê Mon Chéri, um espaço para sua beleza e bem-estar, com esmalteria e estética. Ambiente climatizado, confortável,
e com profissionais preocupados com a sua saúde. Procedimentos realizados com material descartável e esterilização em autoclave. Lá você encontrará spa dos pés e mãos, unhas decoradas e uma enorme variedade de procedimentos estéticos, facial e corporal como depilação completa, limpeza de pele, peeling de diamante e ultrassônico, design de sobrancelhas com ou sem aplicação de rena, colocação de cílios, fio a fio clássico ou tufinhos, clareamento de áreas corporais como axilas, virilhas e pescoço, massagem relaxante e modeladora, drenagem linfática e uma grande novidade, massagem terapêutica para pessoas idosas. Um lugar realmente especial para você no coração do Marizal, no subsolo do Líder Top Praça Brasil. Telefones 98185-1429 e o WhatsApp 98554-6580. Ateliê Moncherry, esmalteria, estética e depilação. E no último dia 1º de setembro, Tomé Açu, um município aqui da nossa região, completou 60 anos de emancipação e também 90 anos da presença da colônia japonesa naquela região. E claro, teve muita festa para comemorar esse grande momento que o município passa. E teve uma programação toda especial, com a escolha da princesa, sorteio de brindes, né? Também teve alusão ao Dia da Pátria e também muitas inaugurações. E quem vai falar para a gente sobre esse momento é a prefeita Aurenice Ribeiro. É com alegria que comemoramos 60 anos de emancipação de Tomé Açu e 90 anos de imigração japonesa. É momento de celebrar a paz, uma característica marcante do nosso povo. E manter a paz foi uma das bandeiras do nosso governo. Passamos nos últimos anos por instabilidade política que se iniciou pela intolerância e violência de quem comandava o nosso município. Deveria lutar pela paz. Isso ocasionou grandes prejuízos para o nosso povo. A violência não levou embora somente a paz, levou junto investimento, que é sinônimo de emprego, e sujou o nome de Tomé Açu. Isso impediu que novos investimentos chegassem à nossa cidade. Agora que conquistamos a paz e estamos atraindo novos investimentos, inclusive com a instalação de redes varejistas e indústrias da palma e da pitaia em nosso município. Queremos manter Tomé Açu assim, próspero e com paz. Temos agora um governo estadual que luta junto conosco, o nosso amigo Helder Barbalho. Estamos passando por momentos de transformação, de reconstrução e de resgate. Tiramos Tomé Açu das páginas policiais e nesses dias tivemos em rede estadual de televisão o nome da nossa terra sendo elogiado. Parabéns a Tomé Açu e aos tomeaçuenses. Parabéns pelos 60 anos. Nós lutamos pelo teu sucesso, pedaço de solo brasileiro. Boa noite e a paz do Senhor a todos. A nossa dica de hoje é o filme Quarto de Guerra. Lançado no Brasil em dezembro de 2015, o filme Quarto de Guerra tem conquistado um grande público no Brasil e no mundo, sendo uma das produções cristãs produzida fora de Hollywood com maior sucesso no cinema em toda a história. Não é para menos, seu enredo dramático e divertido tem cativado a atenção de cristãos de diversas denominações e até mesmo pessoas que dizem não professar a fé cristã. No filme, Tony e Elizabeth vivem um duelo conjugal interminável até que a senhora Clara, uma nova cliente de Elizabeth, a desafia a guerrear pela sua família. Por meio da oração, ela permite que Deus batalhe pelo seu lar.
Enquanto ela inicia o seu quarto de guerra, Tony vivencia lutas internas, confirmando o que diz a senhora Clara, que as vitórias não se conquistam ao acaso. Ao assistir o filme, é possível obter inúmeros aprendizados importantes para a nossa praxis diária. Você pode assistir ele pela Netflix ou pelo YouTube. E olha só, você jovem que mora no bairro da Marambá e proximidades, no dia 14 e 15 de setembro vai acontecer o 6º encontro de Jovens com Cristo, que será coordenado pelos pastores Joás e Elisandra Santos, e uma grande equipe. Quer participar ou quer enviar um jovem na sua família? Então entre em contato pelo telefone 98814-3495. O tema deste encontro será Eu Escolho Deus. A gente se encontra no próximo Bem Família. E se você quer enviar a agenda da sua igreja, fotos ou abraços, envie para 98311-5141 que a gente vai divulgar para você. Tchau! E nós chegamos ao fim de mais um Bem Família. Eu acho que com certeza você gostou muito do nosso programa hoje. Mas no próximo sábado tem muito mais. E você já sabe, né? Às 21 horas, aqui no seu canal 14 e com reprise aos domingos, às 23h30. Mas antes de terminar, a gente quer abraçar todos os aniversariantes do mês de setembro, em especial a querida Ana Mello, que é a esposa do nosso amigo querido pastor Marcelo Góes, e que fez aniversário no último dia 1º. Querida Ana, felicidade, muita saúde para você e toda a sua família. E nós ficamos por aqui, desejando muita paz e que o amor do nosso Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo estejam com todos vocês. Até o próximo sábado. Bem Família. Oferecimento Sociedade União Good Pax. O conforto e a paz de ter com quem contar. Oralcinha Ananindeua. Nosso carinho constrói sorrisos. Marque uma consulta de avaliação. 3277-8330.